Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, com esse vídeo para a disciplina Macroeconomia 1, que está sendo lecionada aqui na UFRPE, primeiro semestre de 2022, nosso objetivo com esse vídeo é responder uma pergunta. O que torna a política monetária mais eficaz, mais forte? O que torna a política fiscal mais forte? Qual que é mais forte? É o governo gastar dinheiro para tentar estimular a economia? Ou é o Banco Central reduzir juros, encher o mercado de moeda para tentar estimular a economia? Qual desses dois elementos que vai ter maior força em diferentes situações, tá? Então, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. A gente começou a responder essa pergunta em sala, mas aqui a gente vai tentar não só resgatar um pouquinho o que já falamos no nosso momento síncrono, né, que eu estou chamando de momento em sala, mas também estender um pouco para concluir toda essa discussão num único momento, tá? Tá? Então a pergunta é essa: o governo consegue estimular mais a economia, ter mais impacto, se ele agir pelo lado da moeda, pelo Banco Central, ou se ele agir pelo lado real, é, é, fazendo gastos maiores, construindo pontes, contratando médicos, contratando serviços, ou até pelo outro lado, né, que também é a política fiscal, se ele tributa, né, tributa mais, tributa menos. Recentemente, o governo do Brasil reduziu impostos sobre produtos industrializados, tentando estimular a economia. Tá? Então, isso é política fiscal. Reduzir imposto estimula a economia. Gastar um pouquinho mais tende a estimular a economia. Por enquanto, a gente ainda não está entrando na questão da inflação. Como que a inflação vai ser impactada por essas medidas, tá? Então, uma maneira de pensar o que a gente está fazendo é assim: embora a gente desenhe grandes deslocamentos dessas curvas, ou do gasto deslocando, sei lá, 1 centímetro, 2 centímetros no diagrama, a LM deslocando, ou então a IS deslocando 1 centímetro, 2 centímetros, como a gente ainda não está discutindo o que acontece com os preços na economia, com a inflação e tal, vamos entender que é como se esses gastos não fossem tão grandes a ponto de gerar outras distorções, tá? Então a gente vai tentar entender o que é a direção, qual que é a tendência de um gasto um pouco maior, qual que tende a ser os impactos na economia, mas a gente sabe, né, que se o governo gastar muito, muito mais que arrecada, mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar uma crise, aumento de preço. Também, no caso da oferta de moeda, a mesma coisa, né? Se o governo sair colocando moeda em circulação, durante muito tempo, de uma maneira muito excessiva, aquilo vai acabar em inflação, crise também. Então, por enquanto, a gente não está falando desse fenômeno. A gente vai tentar falar assim: quais são os impactos de um aumento de gastos, quais são os impactos de um aumento de disponibilidade de moeda, tá? Então, feito isso, nós vamos responder essas perguntas, né, essas considerações, com 5 slides, tá? O primeiro deles é o mais simples, como deveria ser, né? A gente sempre deve começar com as coisas simples. Então, entender aqui, naquele quadradinho vermelho ali, a gente está falando de política monetária. O M ali está representando a oferta de moeda, a quantidade de moeda que o Banco Central coloca em circulação. A gente está acostumado a ler no jornal as notícias falando assim: o Banco Central subiu os juros, o Banco Central reduziu os juros. Mas a maneira como ele faz isso, na verdade, é comprando títulos, fazendo que o preço do título caia e, portanto, a taxa de juros sobe, ou vendendo títulos, fazendo com que o preço do título sobe, o que significa dizer a taxa de juros cair. Então, dizer que o Banco Central aumentou a quantidade de moeda em circulação é a mesma coisa de dizer que ele reduziu a taxa de juros, tá? Só que na notícia a gente fica ouvindo sobre os juros, tá? Aqui a gente vai falar assim: se o Banco Central aumentar a quantidade de moeda, o que acontece? Aí você vai lembrar: opa, aumentar a quantidade de moeda é a mesma coisa que reduzir juros, tá? Vamos pensar por esse lado. Então, quando a gente fala política monetária, esse termo, a gente está falando aumentar ou reduzir o estoque de moeda para tentar calibrar ali a quantidade necessária e, eventualmente, até obter algum impacto positivo, negativo, controlar a inflação, controlar o ritmo da economia, enfim, fazer esses impactos que a gente está acostumado a discutir aqui. Tá, no quadradinho azul, a gente tem a política fiscal, que é gasto ou tributação. E aí a gente colocou uns sinaizinhos ali só para expressar o que está acontecendo, né?
Na política monetária, a gente vai estar falando aqui, ó, se M sobe, então a renda sobe. Daí eu coloquei, como os dois estão na mesma direção, eu coloquei o sinal mais. Se M sobe, a taxa de juros cai. Então, um sobe, o outro cai. Então, isso eu coloquei relação inversa, menos. Ah, mas como é que eu sei essas coisas? Bom, eu sei que mexer com estoque de moeda vai deslocar a curva LM. Tá, então, se eu aumentar a oferta de moeda, significa deslocar a curva LM para a direita. Deslocou a curva LM para a direita, agora eu consigo entender aquilo que eu disse anteriormente. Ó. Se a LM foi para cá, saiu daquele primeiro ponto de equilíbrio aqui e foi para esse segundo aqui, de baixo, então a gente está falando que a taxa de juros caiu e que o nível de produção e renda na economia subiu. Pronto, já entendi aqui o primeiro deslocamento. Se o deslocamento for para o lado contrário, né, se a quantidade de moeda em circulação cair, aí a gente vai ter um deslocamento da LM para a esquerda. Então, só para entender que vai ser apenas simétrico com o que a gente já mostrou, tá? Tá, então, vamos limpar esse aqui. Pronto, clear all. Pronto, agora vamos pegar aqui, mais uma vez, só que agora nós vamos falar do... Deixa eu pegar aqui o negócio de escrever, pronto. Aqui. Agora eu vou pegar uma corzinha diferente aqui, mais azul. Tá, então agora a gente fala assim, suponha que o governo gaste mais, política fiscal. Política fiscal vai deslocar a IS. Então, o governo gastar mais significa deslocar a IS para a direita. Tudo mais constante, se a IS foi deslocada para a direita, o que a gente vai ter? O governo gastou mais, a economia passa para um ritmo maior, né? A gente estava aqui, então, do ponto de vista horizontal aqui, a gente tem uma expansão, produção e renda. Por outro lado, isso cria lá uma demanda por moeda que o Banco Central não estava combinado com ele. Então, mais gente querendo fazer transação, mas o Banco Central tinha um estoque de moeda em circulação. Então, tende a subir os juros. Então, ó, o governo gastou mais, a renda tende a subir, os juros tendem a subir. Tá, e no outro caso, e se for tributação, né? Se a tributação aumentar, deixa eu limpar tudo aqui. Pronto, se a tributação aumentar, a renda tende a cair e a taxa de juros tende a cair. Então vamos ver isso aqui, mais uma vez. Agora a tributação aumentar desestimula a economia, joga a IS para a esquerda. Jogando a IS para a esquerda, a gente sai desse primeiro ponto de equilíbrio e vai para esse. Portanto, a renda e produção e renda caíram, a taxa de juros caiu. Então, tributação tende a desacelerar a economia e, com isso, permitir até que a taxa de juros, que mantenha o mercado monetário em equilíbrio, seja uma taxa de juros mais baixa, tá? Então, essa é a primeira ideia. Fez política monetária, nós estamos falando de deslocamento da LM. Fez política fiscal, nós estamos falando de deslocamento da curva IS. Curva IS, mercado de bens, produção, equipamentos do investimento e tudo mais. Curva LM, mercado monetário, mercado financeiro, tá certo? Então vamos começar com essa interpretação e aí agora vamos passar para o segundo ponto que a gente vai discutir, que é o nosso segundo. Então, agora nós vamos falar assim, a primeira pergunta, o que torna uma política monetária mais eficaz, mais impactante ou não? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que nós temos 3 diagramas diante de nós. Em todos eles, o deslocamento que a gente consegue perceber aqui na curva LM, ou seja, política monetária expansionista, nos 3 casos esse deslocamento é igual. Então, a gente está falando assim, se eu mudar aí 3 IS diferentes, deixa eu pensar o que acontece para o mesmo deslocamento da LM. Então, deixa eu pensar 3 condições do mercado de bens, o que acontece se eu fizer a mesma injeção de moeda na economia, tá? Então, no primeiro caso, a IS está desenhada bem em pé, bem vertical. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela curva de investimento
projetos de investimento comparado com taxa de juros também é uma curva bem em pé. Em outras palavras, o nível de investimento não obedece tanto a juros. Então a gente está falando assim, os empresários são pouco sensíveis à taxa de juros. Se os juros cair bastante, eles podem até investir um pouquinho a mais, mas não muito a mais. Então é como se assim, tem outras condições que vão fazer o empresário investir mais ou menos, mas eles estão insensíveis a juros. Pode ser o pessimismo, o otimismo em relação à economia, pode ser o momento do ano, pode ser se aquilo é uma época de eleição ou não, e aí cria uma incerteza. Mas aqui, nesse primeiro diagrama, a gente desenhou a curva bem em pé. Então, a gente está falando que os empresários são pouco sensíveis à taxa de juros. Então, se eu fizer esse caso, mesmo um enorme deslocamento da LM, que faça a taxa de juros despencar, ainda assim, se os juros cresceram um pouco, então a quantidade aqui de produção, renda maior também vai ser pouca. Eu tive lá um enorme esforço no mercado monetário, mas aqui no mercado de bens a gente não conseguiu traduzir aquilo numa aceleração da economia. Então, aqui a gente está vendo um caso em que a política monetária é pouco eficaz, ela é pouco impactante. Se a gente desenhar a curva IS bem deitadinha, aí é o caso oposto. A curva IS quase horizontal está falando assim, qualquer pequena redução de juros já estimula a turma a sair correndo e começar a fazer investimentos novos, tá? Então, mais uma vez, a gente fez injeção de moeda na economia, o Banco Central reduziu, né, colocou moeda em circulação. Quando ele começou a fazê-lo, quando a taxa de juros já caiu um pouquinho, a turma já disparou fazer investimento. Como é que eu sei isso, gente? Olha só, a gente saiu desse ponto de equilíbrio aqui, foi para esse. A taxa de juros para isso caiu só um pouquinho, mas a produção em renda já aumentou bastante. Quem é que responde a esse estímulo da taxa de juros? Os investimentos. Então, aqui a gente está falando se o mercado, o investidor é muito sensível a juros, daí qualquer redução de juros dispara a turma a investir mais. A gente pode olhar assim como sendo condições diferentes da economia, mas a gente também poderia pensar um pouco assim, em setores. Né? Se um país, vamos dizer que um país tenha na sua principal indústria a indústria de construção civil. Se esse for o caso, a indústria de construção civil é muito sensível a juros. Então, se cai os juros um pouquinho, a turma acelera investimentos, começa novos projetos e tudo mais. Então, a política monetária fica muito poderosa num país em que a indústria da construção civil, o setor imobiliário, seja muito forte, seja muito grande comparado com o resto do PIB. Porque esse é uma indústria, um setor que é muito sensível à taxa de juros. Então, a política monetária passa a ser a estrela do espetáculo aqui, tá? E só para a gente pegar um caso extremo, se a gente tivesse lá naquele caso em que o empresário não responde muito à taxa de juros e pegasse o caso mais extremo possível, dizendo assim, o empresário não liga para juros. Ora, nesse caso, política monetária vai ter impacto zero. Se o empresário não liga para juros, você expande a oferta de moeda o quanto você quiser e aquilo não vai alterar. Então, mesmo que você faça os juros despencar, os pontos de equilíbrio vão estar todos aqui sobre essa linha IS que é vertical. Então, uma linha IS vertical significa uma absoluta insensibilidade a juros. A decisão de investimento vem de outra razão, que não é essa comparação entre quanto paga o meu projeto, quanto vai dar de retorno o meu projeto e quanto que eu poderia obter no mercado financeiro se eu, em vez de investir e ter aquela dor de cabeça toda, eu simplesmente colocasse o dinheiro paradinho lá, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo, interpretação que a gente viu, e esse a gente já conversou em sala. Agora vamos para o segundo. O segundo exemplo, que é também o terceiro slide, né? A gente começou com aquele com a tabelinha, deslocando qual curva que desloca em cada caso, política monetária e política fiscal. O segundo exemplo, mas o terceiro slide, aqui a gente vai responder assim: o que faz uma política fiscal ser mais poderosa ou menos poderosa? Tá? Então, na primeira pergunta a gente falou assim, o que faz uma política monetária ser mais poderosa ou menos poderosa? E aí a resposta foi, depende da sensibilidade do empresário à taxa de juros. Tá? Aqui a gente está falando assim, o que faz a política fiscal ficar mais impactante ou menos impactante? E agora nós vamos responder assim, também
depende da sensibilidade do empresário à taxa de juros. Então, antes de mostrar no diagrama, deixa eu dar a ideia para vocês. Imagine que o governo gasta e aquilo estimula o pessoal a gastar mais, por algum canal. Fala, ó, beleza, então, ou pelo menos não desestimula o pessoal a gastar mais. Então, o impacto da política fiscal vai ser muito. Agora, imagine o caso contrário, que quando o governo gasta, a turma deixa de investir, fica com medo, eita, vai quebrar o país e tal. Se tiver nesse nível de tensão, aí a gente vai ter, a partir do aumento do gasto, alguma mudança, que vocês já sabem, é na taxa de juros, mas aí a turma sai. Então aqui a gente vai discutir aquela coisa de crowd in ou crowd out. Se o governo gasta, ele atrai outros investimentos, ou quando o governo gasta, ele acaba desestimulando outras pessoas de gastar, tá? Então, mais uma vez, a gente vai falar assim, se no primeiro caso lá, política monetária, o que fazia a política monetária mais impactante, a gente diz, sensibilidade dos empresários à taxa de juros. Aqui a gente está falando assim, o que faz a política fiscal mais impactante, mais uma vez eu vou dizer, a sensibilidade dos empresários à taxa de juros. Bom, sensibilidade dos empresários à taxa de juros é a inclinação da curva IS. Só que a política fiscal que a gente está falando é deslocamento da curva IS. Então a gente está falando assim, como que deslocamento da curva IS tem a ver com a inclinação da curva IS, de tal forma que faça o impacto da política ser maior ou menor. Tá? Então vamos começar com o primeiro caso aqui, tá? Suponha que a curva IS seja bem em pé, ou seja, que os empresários são relativamente sensíveis a mudanças na taxa de juros. Tá? Perdão, insensíveis, né? A curva IS está bem em pé, quer dizer que eles são relativamente insensíveis à mudança da taxa de juros. Quando o governo gasta, nesse diagrama aqui, o estímulo que o governo dá vai ser equivalente ao deslocamento lateral da curva IS. Então, assim, ó, se a gente estava nesse primeiro ponto aqui de equilíbrio, quando o governo, de repente, coloca aquele monte de dinheiro em novos projetos e tal, a tendência seria que a gente fosse até esse ponto aqui. E esse deslocamento representa o estímulo inicial. Agora, o que acontece se o governo dá essa chapuletada na economia, joga a economia para crescer mais forte? Aqui, o que vai acontecer? De uma hora para outra, a gente tem muito mais transações acontecendo. Muito mais transações acontecendo tende a levar a taxa de juros. Só que os empresários são insensíveis a esse aumento na taxa de juros. Então, eles lá não vão investir mais ou menos por causa daquilo. Então, se a taxa de juros, mesmo que a taxa de juros suba muito com esse estímulo do governo e com mais transações, essa taxa de juros muito maior não vai eliminar o efeito positivo que o gasto público teve sobre a atividade econômica. Ele só eliminaria se, ao gastar muito, o governo gerasse mais demanda por moeda, fizesse subir a taxa de juros e o empresário fosse muito sensível à taxa de juros. Se o empresário fosse muito sensível à taxa de juros, na hora que esses juros subisse, ele tirava todo o investimento dele. Então, o efeito positivo gerado pelo gasto público seria compensado pelo efeito negativo de queda do investimento. Não é isso que está acontecendo aqui nesse primeiro diagrama. Por que não está acontecendo isso? Porque a curva IS é bem em pé. Se a curva IS é bem vertical, quer dizer assim, os caras escolhem um nível de investimento que não depende da taxa de juros. É mais ou menos aquele patamar ali. Né? Se ela fosse totalmente em pé, não tem nada a ver com taxa de juros. Tá, então, aqui ó, a gente tem esse efeito positivo, aí a gente volta um pouquinho. Por quê? Porque o juros subiu lá para cima e desestimulou só um pouquinho os investimentos. Então, a gente sai desse ponto A e vai para esse ponto B. O deslocamento horizontal foi quase igual àquele que seria se não tivesse efeito nenhum a taxa de juros sobre o investimento. Um pouquinho menor, então teve só um pequeno desestímulo para os investidores, mesmo com a taxa de juros subindo bastante. Por quê? Porque a curva IS é em pé, o que significa dizer
que os empresários são pouco sensíveis, os investidores são pouco sensíveis à taxa de juros. Agora, vamos pegar o caso oposto, nesse segundo diagrama aqui. Nesse segundo diagrama, a gente deixou a curva IS bem deitada. Isso significa que qualquer mudança nos juros faz o empresário reagir, tá? Ele reage. Se os juros cair um pouquinho, o empresário investe muito mais. Se os juros subir um pouquinho, o empresário corta os seus projetos de investimento, tá? Então, mais uma vez, você está aqui nesse primeiro ponto de equilíbrio, o deslocamento horizontal vai ser o tamanho daquele impulso inicial, quanto que foi o efeito dos gastos do governo, variação de G, aplicado àquele coeficiente multiplicador, tá? Então, esse deslocamento aqui era a tendência. Mas olha, gente, quando a gente fez esse deslocamento aqui dessa força, um monte de novos negócios começando, gente comprando máquina, comprando equipamento, comprando guindaste e tal, tem que usar mais moeda para fazer todas essas transações. Quando começa a demanda de moeda subir, a taxa de juros começa a subir. Só da taxa de juros começar a subir, os empresários agora são muito sensíveis. Então, a taxa de juros começou a subir, o empresário fala, engaveta todos os projetos, nós não vamos gastar. Se o governo vai gastar, deixa ele gastar, nós não vamos gastar. Então, acaba que a gente sai desse primeiro ponto de equilíbrio aqui, A, e vai para esse segundo ponto de equilíbrio aqui, que é bem pertinho. O efeito final de aumento de produção e renda foi bem pequenininho. Por quê? Porque o gasto do governo foi largo, como sempre foi aqui, mas, nesse caso, os investimentos reagiram. Na hora que a taxa de juros começou a subir um pouquinho, os investimentos caíram bastante. Então, é aquilo que a gente chama de crowd out. O gasto do governo elimina, exclui, desestimula, retira o gasto privado. Então, nesse caso, a gente vê que o efeito final da política fiscal é muito fraquinho, é pouco impactante. Então, olha só o que nós estamos dizendo. Se o empresário é sensível ao aumento de juros, política fiscal é pouco impactante. O governo gasta mais, mas quando ele gasta mais, aquilo eleva um pouquinho a taxa de juros, o investidor já gasta muito menos. Então, uma coisa compensa a outra. Se o governo está brigando com o mercado, o resultado é que ninguém sai ganhando. A gente acaba tendo um crescimento fraco nesse caso, tá? Uma mudança pequena, apesar dos gastos do governo. E só para colocar aqui o caso máximo, né, se a gente voltasse lá para aquela situação que o empresário é completamente insensível a juros, então o que o governo gastar vai ser o que vai valer. Por quê? Porque mesmo subindo a taxa de juros, os investimentos ficam na mesma posição. Então deslocou para cá e deslocou para cá. Então a gente sai do ponto A e vai para o ponto B. Em outras palavras, o efeito da política fiscal, do gasto público, é mais forte quando os empresários não ligam para juros. Se eles não estão nem aí para a taxa de juros, então o governo gastando, ele vai ter impacto máximo na renda. Por quê? A gente sabe que quando o governo gasta, aumenta a demanda por moeda. Se aumenta a demanda por moeda, dada uma oferta, vai subir a taxa de juros. Só que essa taxa de juros não desestimula o investidor, então não tem compensação. Não tem o efeito compensação. O governo gasta, tem um efeito multiplicador e nada mais retira de dinamismo, tá? Então esse foi a segunda condição e o nosso terceiro slide para responder essa questão sobre potência, força da política fiscal e da política monetária. Então vamos lá. A pergunta agora é assim: o que mais que pode influenciar na força da política fiscal? Ou seja, dos deslocamentos da IS, né? Então aqui agora a gente está falando assim, ó, nos 3 diagramas que eu tenho aqui, gente, eu estou colocando deslocamentos da curva IS que são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então olha aqui, ó, se a gente comparar esse deslocamento da IS aqui, é o mesmo tamanho desse deslocamento da IS aqui, e é o mesmo deslocamento dessa IS aqui. Então a gente está falando assim, para um dado tamanho de estímulo, né, de gasto público, o que pode afetar, o que pode gerar um efeito maior ou menor? E agora a gente vai falar assim,
o impacto da política fiscal, deslocamento da IS, depende da inclinação da curva LM. Mas o que determina mesmo a inclinação da curva LM? Está aqui em cima, ó, nesse diagrama, está dizendo assim, lembre-se bem, o que determina a inclinação da curva LM é a inclinação da demanda por moeda. Então, olha, observe que nesse primeiro diagrama aqui, a LM está bem deitadinha. Significa que lá no mercado monetário também a LM estaria bem, a curva de demanda por moeda também estaria bem deitadinha. E o que é uma curva de demanda por moeda bem deitadinha, bem quase horizontal? Quer dizer que pequenas variações da taxa de juros podem gerar, digamos assim, pequenas variações da taxa de juros pode gerar uma acomodação forte na quantidade de moeda que a gente está demandando. Então, agora vamos interpretar esse primeiro diagrama. O que está acontecendo aqui? O efeito inicial do estímulo provocado pela política fiscal seria medido pelo tamanho desse deslocamento horizontal, né? Então, o deslocamento horizontal da curva seria daqui para cá. Agora, olha o que aconteceu, gente. A partir desse efeito horizontal aqui, o governo, gastando mais por um lado, gerou mais demanda por moeda, e isso tende a subir a taxa de juros. Só que se o governo gastou muito mais, a taxa de juros tem que subir quanto? Ora, nesse caso aqui, ela tem que subir só um pouquinho. Porque ao subir só um pouquinho, como a demanda por moeda é muito sensível à taxa de juros, quando o juro sobe só um pouquinho, aquilo já é suficiente para reequilibrar o mercado monetário. Então, o que a gente está vendo é que aqui, ó, quando houve esse deslocamento aqui, a taxa de juros subiu só um pouquinho e já foi suficiente para equilibrar o mercado monetário. Com isso, com a taxa de juros subindo só um pouquinho, os investimentos privados, né, os investidores, não vão ter uma grande bronca. Eles vão ficar assustados. Ah, o juro subiu só. O governo gastou mais, estou vendo. Mas com isso, os juros subiram bem pouquinho. Então, não desestimulou para mim, não afetou tanto meus planos de investimento. Então, não houve aquele efeito compensação. Então, a política fiscal vai ser forte nesse caso, se a demanda por moeda for muito sensível à taxa de juros, né? Porque aí ela ajusta com pequena mudança de juros, já equilibra a demanda com a oferta de moeda, tá? Lá no mercado monetário. Tá, então agora vamos ver o caso extremo. Suponha uma curva LM bem em pé. Não exatamente em pé, que é o último caso, mas suponha que ela seja próxima da vertical, como a gente está vendo aqui no segundo diagrama. Agora, gente, o que acontece? A demanda por moeda é pouco sensível à taxa de juros. É como se falasse assim, não, o cara escolhe quanta moeda que ele vai reter, principalmente pelo número de transações. A taxa de juros é pouco sensível, ele não muda tanto quanto de moeda que ele vai reter, dependendo da taxa de juros. Quando o governo vai lá e dá aquela paulada, estimula a economia, um monte de transações começam a acontecer. Só que isso vai gerar uma demanda por moeda maior do que a oferta de moeda. Essa tensão só vai ser resolvida se a taxa de juros subir muito. Porque agora a gente falou aqui que a demanda por moeda era pouco sensível à taxa de juros. Então, se o governo estimulou a economia via gasto público, isso tende a fazer a demanda por moeda aumentar, que tende a fazer a taxa de juros subir. Só que agora a LM está bem em pé. Isso significa dizer que só quando a taxa de juros sobe muito é que a gente volta a ter equilíbrio lá no mercado monetário. Então a taxa de juros vai ter que subir muito. Mas se a taxa de juros subir muito, o que o governo gastou tentando empurrar a economia para frente, um monte de investidor vai desgastar ou vai deixar de gastar, empurrando a economia para trás. Então o efeito líquido acaba que você sai daqui e vai para cá, mas o efeito sobre a renda mesmo foi pequenininho. A maior parte do efeito foi sobre taxa de juros. No primeiro caso, o efeito da renda tinha sido grande, o efeito sobre a taxa de juros tinha sido pequenininho. Agora inverteu-se. Tá, então, se a demanda por moeda for pouco sensível à taxa de juros, a partir de um estímulo do governo,
Isso vai gerar mais demanda, mais transações, mais demanda por moeda. Isso tende a criar uma demanda por moeda maior do que quanto moeda estava disponível, colocada pelo Banco Central. E essa tensão vai precisar provocar um aumento de juros bem maior para que reequilibre essas duas coisas. Só que com a taxa de juros bem maior, o empresário decide não gastar. Então, se a demanda por moeda é pouco sensível à taxa de juros, quando o governo gasta muito, o juro sobe bastante. E aí, portanto, retira um pouco do efeito via cancelamentos de planos de investimento. No caso extremo, se a LM for uma reta, a gente está falando assim, a decisão de demanda por moeda não depende de juros. Tá? E aí, qual que vai ser a lógica nesse caso? Está escrito aqui embaixo, olha só, pessoal, está dizendo assim, no extremo, nesse do terceiro gráfico à direita, se a demanda por moeda independer da taxa de juros, então quer dizer que ela depende de quê? Só do volume de transações. Esse volume de transações vai depender do nível de produção e renda. Quanto mais produção e renda você tiver, maior o número de transações, volume de transações. Acontece que o equilíbrio no mercado monetário só ocorre com um determinado nível de renda. Por quê? Porque o Banco Central coloca aquele X de moeda em circulação. E a demanda por moeda é resposta literalmente de quantas transações eu quero fazer. Então, só um nível específico de produção e renda vai trazer um nível específico de demanda por moeda que encaixe com quanto que o Banco Central colocou em circulação, tá? Daí, se a gente tiver um aumento nos gastos, isso vai gerar demanda por moeda mais forte. E isso vai gerar uma mais forte elevação dos juros, né? Uma forte elevação dos juros. Com essa elevação dos juros vai ser tão forte que vai fazer os investimentos caírem muito, muito, muito. Então, o que o governo gastou por um lado, os empresários vão eliminar exatamente do outro. Enquanto o que o governo gastou tiver maior do que o que os investidores deixaram de gastar, vai ter excesso de demanda, excesso de demanda por moeda. Então, vai continuar aquela tensão. Aí o juros sobe um pouquinho mais. Aí pronto, aí mais projetos de investimento são cancelados. Então, enquanto os investidores não desistirem tanto de investir que compense inteiramente o que o governo tentou gastar, o equilíbrio no mercado de moeda não volta. Então, o que nós estamos falando é que, nesse caso, a política fiscal tem efeito nulo. O cara gastar mais, gastar menos, isso não afeta a produção e a renda. Só vai mudar a taxa de juros, que é o que a gente está vendo nesse último diagrama. Ó, se a IS vier para cá, se a IS for lá para cima, sempre o que está mudando é o nível de taxa de juros, porque a produção está travada aqui. Quem travou essa produção aqui é o fato de que a oferta por moeda é geralmente definida pelo Banco Central e a demanda por moeda aqui não depende de juros. Se ela não depende de juros, ela vai depender só do nível de transação. E vai ter só um nível de transação que é compatível com um determinado estoque de moeda que o Banco Central escolheu deixar no mercado, tá? Tá. Então, esse é o outro exemplo que a gente está. Deixa eu limpar um pouquinho aqui agora. Então, assim, esse é o penúltimo caso, né? Agora nós vamos para as últimas circunstâncias que a gente quer comparar e entender como que essas variações se dão. A pergunta agora é assim: deixa eu ainda analisar o que faz a política monetária, né, expansão de moeda, mais ou menos eficaz, levando em conta a inclinação da própria curva LM. Opa, inclinação da curva LM, mais uma vez, o que é? É o grau de inclinação também da demanda por moeda, que por sua vez registra o quanto sensível a mudança de juros vai ser a demanda por moeda. Se a demanda por moeda é muito sensível à mudança de juros, aí a curva de demanda por moeda é bem deitadinha e, portanto, a LM é também bem deitadinha. Se a demanda por moeda é pouco sensível à taxa de juros,
Então, também a curva LM vai ser pouco sensível à taxa de juros, também vai ser vertical, vai ser mostrando aquele mesmo comportamento, tá? Pessoal, olha o que nós temos nesse diagrama aqui, esse último conjunto de diagramas aqui. Em todos os casos, a gente tem o mesmo comportamento IS. Ó, a curva IS está aqui, é idêntica a essa aqui, que é idêntica a essa aqui. O que vai mudar agora é a inclinação da LM, a partir do qual a gente dá o deslocamento para a direita. Tá, mas mais uma vez, como é que a gente registra esse deslocamento para a direita? Era para ser o mesmo. E aqui pode parecer que não, mas a gente está falando do mesmo deslocamento. Olha só, no primeiro caso, o Banco Central foi lá e resolveu colocar 2 bilhões de reais a mais em circulação. No segundo caso, ele foi lá e decidiu colocar 2 bilhões de reais a mais em circulação. No terceiro caso, ele foi lá e decidiu colocar 2 bilhões a mais de reais em circulação. Em todos os casos, o deslocamento horizontal é do mesmo tamanho. Então, o que vai mudar nesse caso é a inclinação da LM. Então, olha o que acontece aqui, ó, gente. Aqui a gente está falando mesma dimensão do deslocamento, só que quando a curva é bem deitadinha assim, como que a gente interpreta isso? Quando você colocou muito mais moeda em circulação, a primeira tendência é ter mais oferta de moeda do que demanda por moeda. Então a moeda está sobrando. A taxa de juros começa a cair. Mas quando a taxa de juros começa a cair, aquilo já é suficiente para elevar a demanda por moeda. Por quê? Porque eu acabei de dizer aqui nesse primeiro diagrama. Aqui a LM é bem deitadinha, significa que o cidadão ele tem uma resposta em termos de demanda por moeda muito rápida para qualquer mudança de juros, tá? Então, se a demanda por moeda for altamente sensível a mudanças na taxa de juros e houver essa grande expansão da oferta monetária, mesmo uma pequena reduçãozinha na taxa de juros já faz crescer bastante a demanda e igualar as duas coisas, e eliminar aquele problema de excesso de demanda, excesso de oferta de moeda. Então, com isso, o governo vai lá e mete um monte de dinheiro em circulação, a taxa de juros cai pouco. Se a taxa de juros cai pouco, para o empresário que está lá tomando decisão, aquilo muda pouco. Então, a política monetária fica fraca quando o cidadão, aqueles demandantes de moedas, são muito sensíveis à taxa de juros, o que parece meio contraintuitivo. Mas o jeito da gente entender é assim, gente, o governo coloca um monte de dinheiro em circulação. Tem mais moeda do que a demanda. O preço, né, a taxa de juros começa a cair. Ah, mas essa demanda aqui é super sensível à taxa de juros. Então, na hora que a taxa de juros começa a cair, a demanda já cresce o suficiente para igualar. Ah, agora está a demanda igual, então para de cair. Então, o que acontece aqui é o seguinte, o governo coloca um monte de moeda em circulação e a turma pega aquela moeda, não necessariamente para investir. Então, o que acontece? Você injeta dinheiro em circulação e a turma não investe. Porque a taxa de juros cai pouquinho e tal, e aí não teve aquele estímulo no investimento, tá? Então, nesse caso aqui, é o primeiro em que a política monetária é bem fraquinha. Agora, vamos pegar quando a LM é bem em pé, não é perfeitamente em pé, que ainda está no segundo caso, mas aqui, mais uma vez, a gente tem lá o governo injetando 2 bilhões de reais. Tem mais moeda do que demanda por moeda. Só que agora a curva LM é bem em pé, significa que as pessoas não pegam mais moeda senão com uma grande mudança de juros. Então, aqui, quando o governo injeta dinheiro no mercado, a taxa de juros cai muito. A taxa de juros tem que cair bastante para a coisa se reequilibrar, para a turma resolver reter aquela moeda toda. Mas se a taxa de juros cai bastante, aí os investimentos crescem. Então, nesse caso aqui, ó, o efeito é assim: eu injetei dinheiro no mercado, a taxa de juros despencou. Quando a taxa de juros despencou, um monte de investidor começou a gastar. Então, eu saí desse ponto A aqui e fui para esse ponto B aqui, em que a injeção de dinheiro no mercado acabou gerando um bom deslocamento da curva da produção e da renda aqui. Então, o governo é capaz, ele tem força, ele coloca moeda e aí a turma vai lá e começa, os juros caem bastante e a turma começa a investir.
E no último caso, é o caso mais extremo, é quando a curva LM não é só quase vertical, ela é vertical. Se a curva LM é vertical, a gente está falando assim, encheu de moeda no mercado, a economia vai ter que crescer de algum jeito, meu amigo, porque alguma hora essa demanda por moeda vai ter que ser aplicada de alguma forma. Então, a taxa de juros cai muito, muito, cai o máximo possível. E vai cair até o ponto em que os investimentos tiverem avançado, criado tantas transações que fizeram a demanda por moeda se igualar àquele monte de moeda que tinha colocado sido em circulação. Então, enquanto o investimento não tiver crescido o suficiente para acabar com aquela tensão entre muita moeda e demanda insuficiente, enquanto o investimento não tiver crescido, a taxa de juros vai continuar caindo. Na hora que a taxa de juros estiver caindo tanto que os investimentos geraram transações, volumes de tal sorte que agora toda aquela moeda que o mercado, que o Banco Central colocou no mercado, agora ela está com alguém querendo transacionar, está querendo usar. Então aí nesse caso a coisa se reequilibra, tá? Aí nesse caso é o ponto em que a oferta monetária tem efeito máximo. Em outras palavras, que o deslocamento lá de 2 bilhões de reais para a direita faz com que a taxa de juros caia mais. Ó, aqui a taxa de juros cai pouquinho, aqui a taxa de juros cai um pouco, e aqui é onde ela cai mais, tá? Aí com isso vai estimular mais os investimentos. Tá, gente? Então a gente viu que o efeito da política fiscal vai depender dos deslocamentos dessas curvas, mas também da inclinação. O efeito da política monetária vai também depender do deslocamento daquela curva, mas também vai depender da inclinação da curva, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui. A gente vai fazer bastante exercício sobre essa discussão para manter uma interpretação correta e eu vejo vocês no nosso próximo encontro, tá certo? Deixa eu encerrar aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.